meu entendimento, o CID-11 vai sim acabar com os níveis de autismo no Brasil, e eu vou explicar por quê, tá? Vamos lá. Primeiro, precisamos entender a natureza desses documentos. Tem um documento que é o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é da Organização Mundial de Saúde, ok? E diz respeito a todas as condições de saúde. No Brasil, há um tratado internacional assinado em que todas as vezes que se dá um diagnóstico tem que dar o código do CID. Existe um outro documento, que é o DSM, o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é específico para transtornos mentais, que é da Associação Americana de Psiquiatria, né? Que tem lá os seus códigos também, mas que no Brasil não são utilizados oficialmente no laudo, tá? Em outros países isso é utilizado. Quando o CID saiu, o CID-10, o CID anterior, ele saiu mais ou menos ao mesmo tempo que um DSM. O CID saiu em 93, o DSM em 94. Foi o DSM-4. Então eles saíram ao mesmo tempo e havia um consenso naquele momento. O consenso era o seguinte, que havia vários tipos de transtornos globais do desenvolvimento. TGD, então você tinha autismo, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, vários, né? Isso está tanto no DSM quanto no CID. Acontece o seguinte, que no meio do caminho, em 2013, saiu um novo DSM, o 5, e ele estava com uma classificação diferente, de transtorno do espectro autista. Por que isso aconteceu? Porque mudou o consenso na comunidade. Tem uma psiquiatra, tinha uma psiquiatra inglesa chamada Lorna Wing, que postulou esse conceito, né, de transtorno do espectro autista. Primeiro ela chamou de contínuo do autismo, depois de espectro. E aí isso foi tomando corpo, ela era muito influente, né, e tal. E aí, num certo momento, a comunidade aderiu. Beleza. E aí saiu o DSM. Só que havia uma contradição para o médico brasileiro, que tem que botar o CID. É que ele estava colocando o código de uma visão que já estava ultrapassada, porque havia uma visão nova, que era a visão ali do transtorno do espectro autista e esses 3 níveis que é o que está no DSM. Pois bem, então o médico muitas vezes colocava assim, F.84, né, que é digamos, a categoria geral, e você tinha 1, 2, 3, 4, 5, um monte lá, e aí ele colocava, se era nível 1, 2 e 3, e colocava o nome do transtorno do espectro autista. Bom, agora é diferente. Por quê? Porque saiu um CID, o documento mais novo é o CID, né? Você tem o DSM-5 na versão que foi atualizada, que é do ano retrasado, mas o mais novo agora é o CID, né? E que entrou em vigor no Brasil. E o CID, diferentemente do que estão falando, não é que agora tudo é autismo, tudo é a mesma coisa. Não é isso. Não. Essa visão está equivocada. Na verdade, o autismo está dividido em 7 categorias. 7. Então você tem lá a divisão que é por especificadores. Então você fala se tem deficiência intelectual ou se não tem, se tem fala funcional ou se não tem. Então cada um é um código diferente, é um diagnóstico diferente. O código muda de um para o outro. Por exemplo, sem fala com DI. Sem fala por exemplo, ou com fala prejudicada e com DI. Aí você tem vários códigos diferentes. Depois eu vou fazer uma aula completa com isso. A minha questão é a seguinte, vamos lá. Vamos pensar um pouco atrás, antes do CID-11. Você tinha uma situação que era a seguinte, transtorno do espectro autista. Esse é o conceito que foi trazido pelo DSM. Tá bom. Né? Primeiro pelo DSM, agora o CID acompanhou. Só que, se eu coloco só isso, quem é esse indivíduo? Ele pode ser tanto um indivíduo que está na universidade, está no mestrado, com dificuldades no casamento, que não tem amigos, quando ele pode ser um indivíduo que não vai no banheiro sozinho. É muito amplo. Então, você tinha lá transtorno do espectro autista, nível 1, 2 e 3, porque aí você tem um mínimo de informação sobre aquele indivíduo, para você poder entender um pouco melhor como é que você pode ajudá-lo, né? Como é que você pode pensar em política e tal. Então é para isso que serve o nível. O nível serve para você dar uma primeira informação básica, geral, e no meu entendimento não tão útil, sobre esse indivíduo, certo? Acontece que o CID-11, para cada um dos códigos, tem esse especificador. Então, por exemplo, vamos lá, imaginar o seguinte. Eu estou dizendo o seguinte, transtorno do espectro autista, sem fala funcional, com deficiência intelectual, certo? Tem um código. Bom, esse indivíduo, eu dei uma informação sobre ele. Já existe uma informação que é muito mais descritiva do que dizer nível 1, 2 e 3. A minha pergunta é a seguinte, o médico vai colocar este código, por exemplo, sem fala funcional e com DI, e vai dizer nível 3?
ou ele vai, num outro caso, o indivíduo sem deficiência intelectual com fala funcional, nível 1, no meu entendimento, colocar isso é redundante, certo? Porque a informação já está dada, o código já é descritivo. Pode ser que eles coloquem, pode ser que eles não coloquem. É uma questão cultural, é uma questão da cultura desta comunidade que vai se estabelecer ou não, a comunidade médica. Eu acredito que quando o médico colocar esse código, e ele já está descrevendo minimamente aquele caso, que ele não vai se dar o trabalho de colocar nível. Entende? É o que me parece que vai acontecer. Mas isso não dá para a gente saber, não dá para a gente ter certeza do que de fato vai acontecer. Muitas vezes, quando você tem uma inovação assim, o que a gente faz? A gente olha para os Estados Unidos. Por quê? Porque normalmente as coisas acontecem lá um pouco antes, e é um país, obviamente, muito influente, que acaba muitas vezes a gente seguindo o mesmo caminho. Neste caso, não dá para olhar para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá, quando o médico dá um diagnóstico, o código que ele coloca não é do CID. É do DSM, porque a legislação lá é diferente. Então não adianta a gente olhar para lá para ver o que aconteceu lá. Lá eles continuam usando os níveis porque eles estão usando o DSM. Mas mesmo lá, quando você coloca o código do DSM, o código não é um código por nível. O nível ele é uma descrição, mas não são códigos diferentes. Aqui o médico já vai ter que colocar o código diferente, o código separado, entenderam? Então é uma questão que não dá para ninguém cravar com certeza absoluta como é que os médicos vão se comportar, e é isso que vai definir se a gente vai continuar utilizando os níveis como referencial, ou isso vai entrar em desuso, a gente vai usar os códigos ou esses especificadores, né, se o indivíduo tem deficiência intelectual, se não tem, se tem fala funcional prejudicado, se não tem fala funcional. Mas eu entendo que, por ser redundante, é muito improvável que se continue usando os níveis de autismo que são do DSM. Embora o DSM continue existindo, continua valendo, continua sendo um documento importante, com muitas informações importantes, mas do ponto de vista do código que vai no diagnóstico, eu acho improvável que se estabeleça essa cultura de redundância.